O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido, tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrais de quanto reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmão e irmã. O Evangelho de hoje vem trazer uma mensagem, apesar de simples, mas muito importante para nós. Nós vemos bem no início que os discípulos tinham esquecido de levar pães e estavam na barca com Jesus. Jesus sabe que eles tinham esquecido e começa a os advertir, não em relação ao esquecimento, mas em relação aos fariseus, aos mestres da lei e a Herodes. Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Esta advertência que Jesus dá é particularmente em relação à sua pessoa. Por quê? Porque os discípulos não percebiam a astúcia desses fariseus, mestres de Herodes e de tantos outros que queriam matá-lo e que tinham outras intenções. E até mesmo os próprios discípulos estavam com os olhos fechados em relação ao perigo e até mesmo a este elemento tão essencial e fundamental que é a fé, que deveria estar ali presente com eles. Jesus está na barca no mar e Jesus na barca quer ensinar. Jesus está na igreja e na igreja quer ensinar, quer advertir. Tomai cuidado, prestai atenção. Até mesmo em relação à vossa própria fé. Da onde que falta pão? Jesus é o verdadeiro pão. Jesus é o verdadeiro alimento. Em uma situação, a tempestade em meio ao mar estaria assustando os discípulos. Estavam com medos. Em outra, Jesus que aparece no mar, andando sobre as águas, e eles também ficam vacilantes, pensando que é um fantasma. Jesus quer esperteza dos seus discípulos, quer fé ao mesmo tempo. Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Quantas vezes Jesus falou e eles não ouviram? Quantas vezes Jesus advertiu, explicou e eles não compreenderam? Quantas vezes Jesus fez, mostrou os sinais, os milagres, os prodígios e eles não viram? E Jesus faz inúmeras perguntas hoje, questionamento aos discípulos em relação a esta fé tão vacilante, muitas vezes inocente. Para seguir Jesus Cristo, tem que ter os pés no chão. E eu gosto particularmente de lembrar uma coisa. Aquele que tem os pés no chão é o mesmo, como o próprio Jesus,
fala em sua palavra, daquele que sabe construir a casa e constrói a sua casa sobre a rocha. Pode vir o vento, as tempestades, as dificuldades, as cruzes, nada leva. E ter os pés no chão também é isto. É caminhar sabendo da realidade e da verdade. Herodes, que persegue, quer matar. Os fariseus que querem armar ciladas se fazem de amigo. E hoje, tantos são aqueles que estão em torno da gente, que faz de conta que é amigo, que se diz ser católico, seguidor de Jesus Cristo, que aprecia o trabalho do Papa Francisco, mas que na primeira vacilada de alguém, no primeiro erro, ou na primeira oportunidade, com certeza pulará fora. Não caiamos nessa de pensar que está uma mil maravilhas, porque o ser humano é limitado. O ser humano é falho e muitas vezes até mesmo traiçoeiro. Jesus vem pedir esperteza dos seus discípulos. E em relação a esta esperteza, vem pedir fé, vem pedir esperança, vem pedir também um querer, uma ânsia interior de crescer e de amadurecer, de entender que Ele é o pão verdadeiro, presente na Eucaristia, presente na igreja que ensina, em meio a este mundo conturbado, ensina particularmente com a pessoa do Papa, dos bispos, dos padres, dos diáconos e daqueles que são verdadeiramente líderes dentro da igreja. Solidifiquemos a nossa fé. Abramos nossos olhos, compreendamos com profundidade que o amor existe e o amor é Jesus e que para caminhar com amor é necessário passar pelo fogo como ouro que é lapidado, mas ao fim é precioso, muito valioso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.